A confissão da mendiga negra, na noite de casamento, deixa milionário em choque inesperado. O salão brilhava como um espetáculo. Lustres enormes derramavam luz dourada sobre centenas de convidados vestidos a rigor. Risos explodiam em ondas, taças tilintavam como sinos distantes, e a orquestra tocava uma melodia doce, quase etérea. No centro de tudo estava Marina Santos, impecável, o sorriso preso na boca, mas com os olhos carregados de um segredo que nenhum brilho podia esconder. Ao seu lado, Eduardo Mendes, o milionário solitário que ela havia salvado, parecia tão distante quanto as estrelas daquelas luzes. Gabriel, o filho autista de Marina, esperava em silêncio junto ao jardim de inverno, um menino diferente, mas cheio de vida. Ele era a força que sustentava sua mãe. Nos piores dias, o motivo pelo qual ela se fechava no mundo, o peso e a luz que carregava no peito. Agora, naquela festa luxuosa que representava um futuro que ela mal podia tocar, aquele segredo ameaçava explodir como uma bomba. Os olhares se cruzavam, entre sorrisos meticulosamente ensaiados e conversas vazias, e um murmúrio se espalhou. Um dos amigos de Eduardo, sempre com o pé no acelerador do escândalo, puxou Marina de lado, a voz baixa, mas carregada de veneno. Você sabia que o garoto dele tem autismo? E ninguém aqui perto sabe? Vai explicar isso pra gente, né? As palavras caíram como uma chuva gelada. O nó na garganta de Marina apertou. Suas mãos tremiam sob o vestido elegante. Sentiu o peso da vergonha, o medo de que todo sonho fosse esmagado em segundos. O silêncio caiu como um manto pesado no salão. As risadas cessaram. As conversas mudaram de tom. Rostos amistosos se curvaram em olhares estranhos. Desconfiados, Eduardo, gelado, encarou Marina como se tivesse descoberto uma traição. O brilho em seus olhos se apagou e ela sentiu o chão sumir sob os pés. Como isso? Ele gaguejou, como se o mundo escorregasse do seu controle. Marina viu ali, naquele instante, o muro invisível que a condição de Gabriel levantava entre eles, e dentro dela um medo cru e paralisante. Mas o pior ainda estava por vir. Naquele mesmo dia, sob o céu estrelado que parecia fechar juízo sobre eles, algo inusitado aconteceu. Durante o casamento simples que se seguiria, enquanto todos ainda sorriam com esperança, uma sombra silenciosa se aproximou. Uma mendiga negra, com olhos que pareciam carregar séculos, observava tudo de longe. Passo a passo, ela cruzou o salão, atraindo olhares, até que parou firme diante do casal. Suas palavras, carregadas de um mistério profundo, suspenderam o ar. Eduardo congelou, um choque doloroso reformulando suas certezas. Quem era aquela mulher? O que sabia? O que sussurrou naquele momento foi uma confissão que prometia revirar tudo outra vez. No meio dos sorrisos das fotos, naquela festa onde deveria nascer um novo começo. Um turbilhão de dúvidas, segredos e um futuro incerto começavam a tomar forma. O que aquela mendiga tinha para contar? E como ela poderia mudar para sempre a história? Que Marina e Eduardo tentavam escrever? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
O silêncio na sala era quase palpável. Olhares se voltaram para a mendiga que, com uma presença imponente, parecia flutuar em meio à multidão deslumbrada. As palavras que saíram de seus lábios ecoaram como um sino. O que você pensa que sabe sobre amor, Eduardo Mendes? Um arrepio percorreu a espinha de Eduardo, e sua expressão se transformou em confusão. Marina, ainda em choque, sentiu um frio na barriga. A festa que antes brilhava, agora parecia uma armadilha. E o segredo prestes a ser revelado poderia desmoronar tudo. O murmúrio na sala cresceu, formando um coro de vozes sussurradas. Os convidados se inclinavam para a frente, ansiosos para absorver o que estava por vir. Você não é quem pensa que é. Na verdade, você é apenas uma parte de uma história maior. A mendiga, com seus olhos profundos e sábios, olhava direta e intensamente para Eduardo. Era como se ela pudesse ver dentro dele, desnudando suas defesas. Você é cercado por mentiras, e eu sou aqui para mostrar a verdade. Eduardo balançou a cabeça, desorientado. Do que você está falando? Ele respondeu, sua voz trêmula. Marina, com o coração batendo forte no peito, teve a sensação de que a realidade estava prestes a mudar para sempre. A mendiga, sem se mover, soltou uma risada baixa, mas cheia de dor. A verdade nunca permaneceu oculta. Todas as suas riquezas, seu status, tudo o que você acreditava que era importante, já era. Prepare-se, porque você vai perder tudo com um único fio da teia. Eduardo, agora pálido, deu um passo para trás. O que ela sabia? O que poderia ser tão devastador? Ele encarou Marina, que por sua vez tinha o rosto pálido e atormentado. Marina, o que está acontecendo? Ele perguntou, quase em um sussurro. Antes que ela pudesse responder, um estrondo repentino interrompeu o clima tenso. A porta se abriu com força e um grupo de policiais irrompeu no salão. Estamos procurando por Eduardo Mendes, anunciou um dos policiais. Seu tom era firme e cheio de autoridade. As conversas cessaram e o murmúrio se intensificou, como ondas se chocando em uma rocha. Marina ficou paralisada. Como poderia a vida dela se transformar em um pesadelo tão rapidamente? Eduardo, a expressão de incredulidade no rosto, foi forçado a encarar a multidão e a mendiga ao mesmo tempo. O que estão fazendo aqui? Eu não fiz nada! Ele gritou, tentando se manter calmo, mas sua voz falhou ao final. Os policiais se aproximaram e, sem hesitar, algemaram Eduardo diante de todos. Por corrupção, lavagem de dinheiro e pela venda de medicamentos falsificados. Eduardo Mendes, você está preso. O murmúrio na sala se intensificou. Os rostos de espanto se multiplicaram. Marina estava em choque. Seu corpo tremia ao perceber a gravidade da situação. Era como se um turbilhão de emoções a atingisse. Dúvida, dor, medo e uma nova forma de esperança. Mas como isso poderia ser real? Por que ninguém tinha percebido antes? A mendiga se aproximou e, antes de se afastar, lançou um último olhar para Marina. O ciclo está se fechando. Lembre-se sempre. O passado pode te alcançar, mas é o futuro que você ainda pode moldar. Com isso, ela desapareceu no meio da multidão, como uma sombra, perdendo-se na noite. E dentro de Marina, uma certeza começou a se formar. A verdade viria à tona, mas a que custo? E mais importante, quem realmente era Eduardo Mendes? Uma revelação estava por vir, e ela se perguntava até onde estava disposta a ir para descobri-la. O silêncio na sala era quase palpável. Olhares se voltaram para a mendiga,
que, com uma presença imponente, parecia flutuar em meio à multidão deslumbrada. As palavras que saíram de seus lábios ecoaram como um sino. O que você pensa que sabe sobre amor, Eduardo Mendes? Um arrepio percorreu a espinha de Eduardo, e sua expressão se transformou em confusão. Marina, ainda em choque, sentiu um frio na barriga. A festa, que antes brilhava, agora parecia uma armadilha. E o segredo prestes a ser revelado poderia desmoronar tudo. O murmúrio na sala cresceu, formando um coro de vozes sussurradas. Os convidados se inclinavam para a frente, ansiosos para absorver o que estava por vir. Você não é quem pensa que é. Na verdade, você é apenas uma parte de uma história maior. A mendiga, com seus olhos profundos e sábios, olhava direta e intensamente para Eduardo. Era como se ela pudesse ver dentro dele, desnudando suas defesas. Você é cercado por mentiras, e eu estou aqui para mostrar a verdade. Eduardo balançou a cabeça, desorientado. Do que você está falando? Ele respondeu, sua voz trêmula. Marina, com o coração batendo forte no peito, teve a sensação de que a realidade estava prestes a mudar para sempre. A mendiga, sem se mover, soltou uma risada baixa, mas cheia de dor. A verdade nunca permaneceu oculta. Todas as suas riquezas, seu status, tudo o que acreditava que era importante já era. Prepare-se, porque você vai perder tudo com um único fio da teia. Eduardo, agora pálido, deu um passo para trás. O que ela sabia? O que poderia ser tão devastador? Ele encarou Marina, que por sua vez tinha o rosto pálido e atormentado. Marina, o que está acontecendo? Ele perguntou, quase em um sussurro. Antes que ela pudesse responder, um estrondo repentino interrompeu o clima tenso. A porta se abriu com força e um grupo de policiais irrompeu no salão. Estamos procurando por Eduardo Mendes, anunciou um dos policiais, com um tom firme e cheio de autoridade. As conversas cessaram e o murmúrio se intensificou, como ondas se chocando em uma rocha. Marina ficou paralisada. Como poderia a vida dela se transformar em um pesadelo tão rapidamente? Eduardo, a expressão de incredulidade no rosto, foi forçado a encarar a multidão e a mendiga ao mesmo tempo. O que estão fazendo aqui? Eu não fiz nada! Ele gritou, tentando se manter calmo, mas sua voz falhou ao final. Os policiais se aproximaram e, sem hesitar, algemaram Eduardo diante de todos. Por corrupção, lavagem de dinheiro e pela venda de medicamentos falsificados, Eduardo Mendes, você está preso. O murmúrio na sala se intensificou. Os rostos de espanto se multiplicaram. Marina estava em choque. Seu corpo tremia ao perceber a gravidade da situação. Era como se um turbilhão de emoções a atingisse. Dúvida, dor, medo e uma nova forma de esperança. Mas como isso poderia ser real? Por que ninguém tinha percebido antes? A mendiga se aproximou e, antes de se afastar, lançou um último olhar para Marina. O ciclo está se fechando. Lembre-se sempre, o passado pode te alcançar, mas é o futuro que você ainda pode moldar. E quando a mendiga estava prestes a se desvencilhar da multidão, algo inesperado aconteceu. Um homem alto e robusto, com um semblante sombrio, cruzou rapidamente o salão e se posicionou ao lado da mendiga. Deixe-o em paz, Clara, disse ele, com uma voz profunda, capaz de silenciar até o murmúrio mais audacioso da sala. Ele não sabe a verdade, mas você precisa entender. Marina parou. Essa não era uma mera confissão, mas algo muito mais. O que ele queria dizer?
O que estava oculto em toda aquela cena? As palavras daquele homem causaram um efeito bumerangue em todos os presentes. Olhares de estranheza se dirigiram a ele, mas para Marina era como se a realidade estivesse girando ao redor dele. Eduardo, que antes expressava apenas confusão, agora exibia uma palidez profunda. Aquela presença ameaçava tudo o que ele considerava seguro. "Quem é você?" perguntou Eduardo, a voz estrangulada pela pressão do momento. O homem sorriu com amargura. "Sou alguém que tem o dever de revelar. A verdade está enterrada debaixo de uma camada de mentiras, e não só sobre você, Eduardo. Está ligada a Marina também." Os olhos de Marina se alargaram com a ideia. O que ele queria dizer? A intriga no ar se tornava mais densa à medida que ele continuava. "A história de cada um de vocês é entrelaçada. E quando a verdade emergir das sombras, ninguém ficará ileso." O impacto daquelas palavras reverberou no salão. A multidão que antes observava intrigada, agora murmurava entre si com uma nova ansiedade. O que a mendiga Clara e o homem estavam insinuando? Qual verdade obscura poderia destruir não só Eduardo, mas também Marina? Com o coração acelerado, Marina percebeu que os segredos que cercavam suas vidas não eram apenas sobre Eduardo. Eles também a envolviam de maneira inimaginável. E aquilo deixava uma única pergunta no ar: até onde a verdade os levaria? O silêncio na sala carregava uma tensão quase palpável, como um fio prestes a se romper. Os olhares da multidão se dividiram entre a mendiga Clara e o homem que a acompanhava, seu semblante sombrio projetando um mistério que ninguém se atrevia a decifrar. Marina, com o coração pulsando no peito, teve a sensação de que a verdade que se desenrolava ali era só o começo de algo muito maior. Eduardo, atordoado, virou-se para o homem. "Você não pode afirmar isso. O que sabe sobre mim?" Sua voz tremia, mas ele tentava manter uma postura firme. O homem cruzou os braços, os olhos brilhando com um conhecimento que parecia profundo e incômodo. "Eu conheço mais do que você imagina." Ele hesitou, lançando um olhar cauteloso para a multidão. Você é mais do que um simples empresário, Eduardo. Sua vida é uma construção de segredos. E o mais devastador deles, bem, diz respeito a Marina." O ar ficou mais denso, como se todos os presentes tivessem absorvido aquele choque. Marina deu um passo à frente. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz soava firme, mas a apreensão a consumia. Era como se a percepção de segurança que ela sempre teve começasse a desmoronar. O homem respirou fundo e falou em um tom mais baixo, porém carregado de intenção. "O que você não sabe é que sua história é mais entrelaçada do que imagina. Eduardo não é apenas o milionário que você salvou. Ele é parte de uma linha familiar com uma conexão obscura com o seu passado." Marina sentiu um frio percorrer suas costas, e a confusão a envolveu como uma bruma densa. "Do que você está falando?" O desespero estava à espreita em suas palavras. Eduardo estava cada vez mais pálido, suas feições revelando o que era evidente. Algo muito maior estava prestes a ser revelado. "Clara, você precisa contar a verdade", ordenou o homem, e os olhos da mendiga brilharam intensamente. Ela se virou, e com uma voz que parecia carregar as dores de séculos, começou: "Eu conheço vocês dois. Conheço seu passado, Marina, e as escolhas que Eduardo fez. Faz anos que o destino entre. Você estava selado, mas o que ele fez foi quebrar laços que deveriam unir." A tensão na sala se quebrava em murmúrios confusos de espanto. As palavras de Clara reverberaram como um eco sem fim. "E isso não é tudo", continuou ela, a voz agora mais firme. "Eduardo, você sabia.
A família da Marina. O que você fez com eles? O semblante de Eduardo se torceu em um misto de negação e pânico. Não, isso não pode ser verdade, ele gesticulou. E a multidão que antes estava atenta começou a murmurá-lo, e o murmúrio crescia em um coral de incertezas e especulações. Antes que pudesse se defender, a porta do salão se abriu brutalmente mais uma vez. Um homem de terno escuro entrou apressado, e a expressão em seu rosto era de terror. Eduardo, você precisa sair agora. Eles estão aqui. Sua voz cortou o ar tenso, e os convidados entraram em pânico, as vozes se misturando em gritos de confusão. Eduardo olhou para Marina, e naquele instante a sala pareceu girar. Marina, eu não sei o que está acontecendo, mas eu prometo que vou explicar tudo. As palavras dele eram um fio de esperança em meio a um desastre crescente. E enquanto a adrenalina corria, Clara, com um olhar intenso, viu que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Não há mais tempo, ela sussurrou. A verdade não pode ser calada. Prepare-se, porque assim como o passado reaparece, o futuro que você imaginou pode não existir. Com essas palavras, tudo o que Marina conhecia começou a desmoronar, e a certeza de que estava prestes a descobrir o que realmente estava em jogo a fez hesitar. O novo infortúnio que se aproximava era um eco de dúvidas que permeavam o ar. O que Eduardo sabia e quais segredos de Marina eram tão explosivos? A sala estava prestes a se tornar um campo de batalhas emocionais. E no fundo, ela sabia que a reviravolta não havia feito mais que arranhar a superfície. O que seria revelado no próximo ato desta história estava longe de ser uma simples confissão. O silêncio na sala carregava uma tensão quase palpável, como um fio prestes a se romper. Enquanto a multidão aguardava as palavras da mendiga e do homem misterioso, um pressentimento sombrio envolveu a cena. Marina sentia o coração disparar, a respiração se acelerava. O que mais poderia ser revelado naquele momento? Eduardo olhou para o homem, os olhos cheios de confusão. O que você sabe sobre mim, sobre a Marina? Sua voz tremia, mas ele tentava se manter firme. O homem cruzou os braços, o olhar atento. Eu conheço a conexão que você tem com ela e a verdade que você esconde. Antes que o homem pudesse continuar, um barulho de vidro quebrando, vindo das mesas ao fundo, atraiu a atenção de todos. Era uma mulher em pé, um copo em suas mãos ensanguentadas. Seus olhos estavam arregalados, o pânico desenhado em seu rosto. Ele também está envolvido. A voz dela ecoou, e a sala ficou em silêncio. Novamente, mas agora intensificado por temores desconhecidos. Eduardo olhou para Marina, o pânico refletido em seus olhos. O que ela quer dizer? O que mais poderia ter a ver comigo? Mas a mulher não respondeu. Ela apenas ia se afastando. As pessoas se afastando dela com medo, criando um espaço. Era como se uma aura de traição pairasse no ar. Clara, a mendiga, deu um passo à frente. A verdade é como um fio frágil, uma teia de mentiras que envolve todos. Você não é o único que tem segredos, Eduardo. O homem do terno escuro assentiu, os lábios se curvando em um sorriso sombrio. E o que ela sabe pode mudar tudo. Marina, com cada palavra, sentia que o chão sob seus pés tremia. Por favor, o que está acontecendo aqui? O que você sabe sobre mim e você? Apontou para o homem. Você não pode simplesmente jogar tudo isso em cima de nós. Eduardo, você não é quem pensa que é. E Marina, você merece saber a verdade sobre sua família, disse o homem, a voz baixa. O mundo de Marina desabou instantaneamente. Minha família? O que você sabe? Sua voz soou como um sussurro, a tensão apertando seu peito. Eduardo,
agora pálido, olhava para ela com um misto de apoio e preocupação. Eu vou entender, Marina. Juntos nós vamos entender. Mas o que aconteceu a seguir cobriu a sala com um ar de estranheza. De repente, outra pessoa entrou no salão. Uma mulher de cabelos descoloridos e com um olhar que parecia conhecer todos os segredos. Ela olhou diretamente para Eduardo, suas palavras saindo como um golpe. Você não é o que parece. Você foi avisado sobre isso, e agora suas ações vão ter consequências. Você? Eduardo questionou, a voz cheia de incredulidade. O que você quer dizer com isso? A mulher então se virou para Marina. Você não sabe. Foi ele. Foi Eduardo quem causou a separação de sua família. E está agora prestes a pagar o preço. O murmúrio se intensificou, cada palavra dela caindo como uma pedra, revelando um caminho traiçoeiro à sua frente. Eduardo vacilou, quase desmoronando sob o peso do que lhe era atribuído. Isso não pode ser verdade. A negação enchia sua voz. A sala estava em suspense. Olhares, confusos, espantados, aumentando a tensão. Não consigo. Não é possível. As palavras de Marina mal saíram, como se uma capacidade de aceitar estivesse sendo rasgada diante dela. Você me mentiu? O coração pesava. A traição cortava como uma faca afiada. Não, Marina, espere. Eu não sabia. A súplica de Eduardo mal chegava aos seus ouvidos. As pessoas ao redor assistiam, o ar pesado com segredos e incertezas. A história que antes parecia clara estava agora emaranhada nas sombras. As confissões da mendiga, as ameaças do homem, a revelação da mulher desconhecida. Tudo convergia em um único ponto. Marina e Eduardo estavam prestes a descobrir um passado aterrador que moldou seus destinos, de uma forma que nunca imaginaram. O que mais estava oculto? E até onde? Isso os levaria. E, no momento culminante, o verdadeiro segredo estava prestes a ser revelado, mas não sem antes causar um estrondo. A porta dos fundos se abriu de repente e mais pessoas entraram apressadamente, trazendo a certeza de que o caos se aproximava e que aquela noite mudaria para sempre tudo o que eles acreditavam saber. O futuro, agora mais incerto do que nunca, se desenhava à frente. Mas que caminho eles seguiriam? O silêncio na sala carregava uma tensão quase palpável, como um fio prestes a se romper. Enquanto a multidão aguardava as palavras da mendiga e do homem misterioso, um pressentimento sombrio envolveu a cena. Marina sentiu o coração disparar. A respiração se acelerava. O que mais poderia ser revelado naquele momento? Eduardo olhou para o homem, seus olhos cheios de confusão. O que você sabe sobre mim, sobre a Marina? Sua voz tremia, mas ele tentava se manter firme. O homem cruzou os braços, o olhar atento. Eu conheço a conexão que você tem com ela e a verdade que você esconde. Antes que o homem pudesse continuar, um barulho de vidro quebrando vindo das mesas ao fundo atraiu a atenção de todos. Era uma mulher em pé, com um copo nas mãos ensanguentadas. Seus olhos estavam arregalados, o pânico desenhado em seu rosto. Ele também está envolvido. A voz dela ecoou, e a sala ficou em silêncio novamente, mas agora intensificado por temores desconhecidos. Eduardo olhou para Marina, o pânico refletido em seus olhos. O que ela quer dizer? O que mais poderia ter a ver comigo? Mas a mulher não respondeu. Ela apenas foi se afastando, as pessoas se afastando dela com medo, criando um espaço.
Era como se uma aura de traição pairasse no ar. Clara, a mendiga, deu um passo à frente. A verdade é como um fio frágil, uma teia de mentiras que envolve todos. Você não é o único que tem segredos, Eduardo. O homem do terno escuro assentiu, os lábios se curvando em um sorriso sombrio. E o que ela sabe pode mudar tudo. Marina, com cada palavra, sentia que o chão sob seus pés tremia. Por favor, o que está acontecendo aqui? O que você sabe sobre mim e você? Apontou para o homem. Você não pode simplesmente jogar tudo isso em cima de nós. Eduardo, você não é quem pensa que é. E Marina, você merece saber a verdade sobre sua família, disse o homem, a voz baixa. O mundo de Marina desabou instantaneamente. Minha família? O que você sabe? Sua voz soou como um sussurro, a tensão apertando seu peito. Eduardo, agora pálido, olhava para ela com um misto de apoio e preocupação. Eu vou entender, Marina. Juntos, nós vamos entender. Mas o que aconteceu a seguir cobriu a sala com um mar de estranheza. De repente, outra pessoa entrou no salão. Uma mulher de cabelos descoloridos e com um olhar que parecia conhecer todos os segredos. Ela olhou diretamente para Eduardo, suas palavras saindo como um golpe. Você não é o que parece. Você foi avisado sobre isso. E agora suas ações vão ter consequências. Você? Eduardo questionou, a voz cheia de incredulidade. O que você quer dizer com isso? A mulher então se virou para Marina. Você não sabe. Foi ele. Foi Eduardo quem causou a separação de sua família. E está agora prestes a pagar o preço. O murmúrio se intensificou, cada palavra dela caindo como uma pedra, revelando um caminho traiçoeiro à sua frente. Eduardo vacilou, quase desmoronando sob o peso do que lhe era atribuído. Isso não pode ser verdade. A negação enchia sua voz. A sala estava em suspense, olhares confusos, espantados, aumentando a tensão. Não consigo, não é possível. As palavras de Marina mal saíram, como se uma capacidade de aceitar estivesse sendo rasgada diante dela. Você me mentiu. O coração pesava, a traição cortava como uma faca afiada. Não. Marina, espere, eu não sabia. A súplica de Eduardo mal chegava aos seus ouvidos. As pessoas ao redor assistiam, o ar pesado com segredos e incertezas. Então, enquanto todos ainda processavam o que a mulher dissera, um estrondo repentino ecoou pela sala e a porta principal se escancarou. Um grupo de homens encapuzados irrompeu, armados, os rostos escondidos nas sombras. A cena rapidamente se transformou em um caos surreal. Ninguém se mexa! Gritaram eles, enquanto a multidão se espalhava em pânico. Gritos e correria dominavam o ambiente. Marina ficou paralisada, o coração disparando. Eduardo olhou para ela, seus olhos transbordando de desespero. O que está acontecendo? O que eles querem? E no meio da confusão, Clara, que havia permanecido em silêncio, agora se adiantou. Não se assustem. Eles estão aqui por causa da verdade, gritou, sua voz ressoando com uma determinação estrondosa. Todos se voltaram para ela, ainda tremendo. Mas agora a atenção da sala estava fixada no conflito entre o caos e as revelações. Os homens encapuzados avançaram, e o que era um casamento transformou-se em um cenário de terror. Precisamos levar Eduardo, um dos capangas gritou, enquanto ele se movia na direção dele. Marina, em choque, sentiu as mãos trêmulas. Eduardo, ela queipou, mas não havia como saber se ele conseguiria escapar das garras daqueles homens. Aquela revelação esquematizada por Clara e pela mulher descolorida agora tomava uma nova e sombria dimensão. Antes que qualquer coisa acontecesse,
Uma das mulheres encapuzadas virou-se rapidamente e, com um gesto rápido, apontou para a mesa onde estava a bebida. É agora ou nunca. Vocês querem a verdade? Então venham buscar. E sem mais delongas, ela derrubou todo o conteúdo de um copo em direção a Eduardo, um líquido escuro que logo começou a emitir uma fumaça densa. Os olhos de Marina se arregalaram, sua mente girando. O que tudo isso significava? Qual era a verdadeira conexão entre eles? E como essa noite, que deveria ser um novo começo, se transformou em um pesadelo? Agora, enquanto o pânico crescia e as sombras dançavam ao redor, não restava dúvida. A noite havia se desnudado completamente, revelando uma teia de segredos bem mais complexa do que poderiam imaginar. E em meio à confusão, uma única pergunta ecoava em suas mentes: quão longe estava a verdade de se revelar? O silêncio na sala se tornou uma pressão imensa, como se o ar estivesse se espremendo em torno deles. Marina observava com os olhos arregalados, o coração pulsando como um tambor ensurdecedor. Enquanto a fumaça escura começava a se espalhar, ela sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O líquido misterioso a intoxicava de medo e confusão. Eduardo, a apenas alguns passos de distância, parecia uma sombra do homem que ela conhecia, pálido, apavorado, como se a verdade o estivesse esmagando. Eduardo! O grito dela escapou como um sussurro impotente. Ele abriu a boca para responder, mas os homens encapuzados avançaram, e os olhares na sala se tornaram um mar de pânico. As pessoas começaram a gritar, tentando encontrar a saída, mas o caos tomou conta. O chão parecia tremer sob seus pés. A mulher com o copo quebrado estava escondida em um canto, seu rosto pálido como uma folha de papel. Você não entende. Eles vão fazer vocês pagarem. O desespero na voz dela fez com que Marina hesitasse. O que ela sabia? E por que parecia saber da ameaça que se aproximava? Clara, a mendiga, estava agora ao lado de Eduardo, os olhos dela refletindo uma sabedoria profunda. Eles estão aqui para levar a verdade. E o que você não sabe, Eduardo, é que você não pode escapar. O que você fez no passado está prestes a voltar, e não só você, Marina. Você também faz parte disso. Marina sentiu um frio na espinha. O que era essa verdade obscura que cercava os dois? O homem de terno escuro olhou para ela, as feições marcadas por uma determinação sombria. Você tem escolha, Marina. Enfrente a verdade ou será arrastada por ela. Com um impulso de coragem, ela se virou para Eduardo. O que você fez? O que Clara estava dizendo? A incerteza em sua voz era quase palpável, e o coração dela estava prestes a estourar no peito. Mas antes que ele pudesse responder, o caos aumentou. Os encapuzados avançaram, e um deles agarrou Eduardo pelo braço, forçando-o para frente. Venha! Este não é o seu lugar. O rosto dele estava em choque, e Marina percebeu que ele estava se afastando, como se um abismo se formasse entre eles. Eduardo, não! Ela estendeu a mão, mas tudo o que aconteceu a seguir foi um movimento veloz. Clara gritou, cuidado! E antes que Marina pudesse entender, um dos homens encapuzados arrebatou a atenção de todos, seu próprio capô caindo para revelar um rosto familiar. Marina congelou. Felipe! Era quase um sussurro cheio de incredulidade. O irmão que ela acreditava ter perdido anos atrás estava ali. O impacto da revelação era como um soco no estômago. Ela se lembrou de tudo, da dor, da busca incessante por respostas, das noites em claro. E agora ele estava diante dela, como um fantasma. Marina. Ele parecia aflito. Você não pode confiar nele.
Ele apontou para Eduardo e o silêncio caiu novamente, pesado como aço. Ele é o motivo por tudo isso. Ele é a conexão que você não queria ver. As palavras dele cortaram o ar, e todos na sala pareciam absorver o que estava acontecendo. Eduardo estava chocado, e Marina olhou entre os dois homens sem saber a quem seguir. Os encapuzados hesitaram, confusos com a nova dinâmica. Felipe se aproximou dela, os olhos cheios de preocupação e urgência. Você precisa saber a verdade, longe de tudo isso. A vida que você acreditava ter construído está repleta de buracos. A separação da nossa família começou com ele. Ele gesticulou e o peso de suas palavras era uma carga pesada. Eduardo se endireitou, o rosto cheio de uma mistura de raiva e incredulidade. Você não pode fazer isso, Felipe. Você não sabe o que está dizendo. A tensão na sala acelerou, como uma corda pronta para estourar. Marina, com o coração esmagado, se viu em um labirinto. Se tudo o que ela acreditava ser verdade era uma farsa, se Eduardo, o homem que ela amava, estava no centro de uma traição tão profunda, o que ela faria com isso? Qual seria o próximo passo, ao mesmo tempo em que a fumaça escura preenchia a sala? Uma nova sensação de desespero começou a florescer. O que mais Felipe escondia? O que mais estava prestes a ser revelado? A vida deles estava prestes a ser desnudada. E a verdade que viria à tona poderia destruir tudo. A noite ainda tinha muito a revelar, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Marina estava paralisada, o olhar fixo em Felipe. As palavras dele ecoavam em sua mente como um trovão. O que sempre pareceram verdades absolutas, agora se transformavam em incertezas. Eduardo a observava, com uma mistura de confusão e medo. O que estava acontecendo? Umas gotas de suor deslizavam pela testa dele. Foi ele quem causou a separação da nossa família. A afirmação de Felipe agitava a sala, convertendo a tensão em choque absoluto. Marina sentiu o chão tremer sob seus pés. Como assim? O que Eduardo tinha a ver com tudo isso? Não, era impossível. Felipe, você está mentindo! Eduardo gritou, a voz carregada de desespero. Mas nada poderia mudar o que Marina sentia. Ela se virou para ele, a confusão a consumindo. É verdade, Eduardo. O que você fez? Nesse momento, a porta se abriu com um estrondo e uma figura familiar entrou. Era a avó de Marina. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas e, ao ver Felipe, a mulher gritou: "Por que você está aqui? Não pode estar aqui." O tempo pareceu congelar. Felipe olhou para a avó, a expressão dele mudando para uma mistura de dor e raiva. Você sempre tentou proteger essas mentiras. A verdade precisa vir à tona. A voz se desfez em lágrimas, a voz trêmula. O que você está fazendo? Não pode destruir o que restou da nossa família. O ambiente estava carregado de emoções disparadas, cada respiração refletindo o caos interno. Eduardo observou tudo, e algo na sua expressão cambiou. Ele começou a se agitar, olhando entre Marina e sua avó. O que é isso tudo? O que está acontecendo? A urgência na voz dele crescia, quase palpável. Marina sentiu o peito apertar. Se tem algo que eu não sei, se há uma verdade ocultando a nossa felicidade, eu preciso saber. Eu não posso viver assim. As lágrimas escorriam sem controle, enquanto a agitação na sala aumentava. Felipe lançou um olhar feroz para a avó. Você sabe e nunca disse. O que me impede de revelar tudo? Ele estava perdendo o controle, e a energia negativa se espalhava como uma tempestade. Então, do nada, Clara,
A mendiga, que estava silenciosa até então, deu um passo à frente. A verdade está mais próxima do que você imagina, e se tudo, cada fragmento da sua vida, estiver entrelaçado, talvez a maior revelação não venha de mim, mas desta sala. Marina se sentiu tensa. O que Clara queria dizer? E como isso se conectava com a avó, com Eduardo e Felipe? Era como se um quebra-cabeça horrível estivesse prestes a se completar. Antes que pudessem processar, um grito cortou a sala. Socorro! Ele está... A mulher com o copo quebrado, que até então estivera quieta, se voltou para eles, e então, inspirando fundo, caiu ao chão, o sangue jorrando de um ferimento. A sala irrompeu em caos. As pessoas começaram a gritar, fugindo para trás, buscando uma saída. Marina ficou congelada, horrorizada. O que estava acontecendo? A confusão tomou conta, e no meio da gritaria, uma visão a atingiu como um raio. Eduardo olhou para o corpo da mulher, e um brilho de reconhecimento atravessou seus olhos. Ela sabia sobre nós, ele gritou, desesperado. O que você fez? A voz de Felipe era um sussurro cortante. Todos os olhos estavam fixos nele, enquanto o pânico se alastrava. Marina sentiu o mundo desmoronar ao redor dela. As revelações sobre o passado, sobre Eduardo, sobre sua família, tudo agora parecia emaranhado em desesperança. O que mais viria à tona? A noite não dava sinais de desacelerar, e qualquer esperança parecia uma miragem. Eduardo! O grito de Marina surgiu como um eco, e todo o peso do momento caiu. O que poderia ser mais devastador? O que ainda estava escondido nas sombras? A verdade parecia mais próxima, mas a um custo impensável. Marina estava paralisada, o olhar fixo em Felipe. As palavras dele ecoavam em sua mente como um trovão. O que sempre pareceram verdades absolutas, agora se transformavam em incertezas. Eduardo a observava com uma mistura de confusão e medo. O que estava acontecendo? Umas gotas de suor deslizavam pela testa dele. Foi ele quem causou a separação da nossa família. A afirmação de Felipe agitava a sala, convertendo a tensão em choque absoluto. Marina sentiu o chão tremer sob seus pés. Como assim? O que Eduardo tinha a ver com tudo isso? Não, era impossível. Felipe, você está mentindo! Eduardo gritou, a voz carregada de desespero. Mas nada poderia mudar o que Marina sentia. Ela se virou para ele, a confusão a consumindo. É verdade, Eduardo. O que você fez? Nesse momento, a porta se abriu com um estrondo e uma figura familiar entrou. Era a avó de Marina. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, e ao ver Felipe, a mulher gritou, por que você está aqui? Não pode estar aqui. O tempo pareceu congelar. Felipe olhou para a avó, a expressão dele mudando para uma mistura de dor e raiva. Você sempre tentou proteger essas mentiras. A verdade precisa vir à tona. A avó se desfez em lágrimas, a voz trêmula. O que você está fazendo? Não pode. Destruir o que restou da nossa família. O ambiente estava carregado de emoções disparadas, cada respiração refletindo o caos interno. Eduardo observou tudo, e algo na sua expressão cambiou. Ele começou a se agitar, olhando entre Marina e sua avó. O que é isso tudo? O que está acontecendo? A urgência na voz dele crescia, quase palpável. Marina sentiu o peito apertar. Se tem algo que eu não sei, se há uma verdade ocultando a nossa felicidade, eu preciso saber. Eu não posso viver assim. As lágrimas escorriam sem controle, enquanto a agitação na sala aumentava. Felipe lançou um olhar feroz para a avó. Você sabe e nunca disse.
O que me impede de revelar tudo? Ele estava perdendo o controle, e a energia negativa se espalhava como uma tempestade. Então, do nada, Clara, a mendiga que estava silenciosa até então, deu um passo à frente. A verdade está mais próxima do que você imagina. E se tudo, cada fragmento da sua vida estiver entrelaçado, talvez a maior revelação não venha de mim, mas desta sala. Marina se sentiu tensa. O que Clara queria dizer? E como isso se conectava com a avó, com Eduardo e Felipe? Era como se um quebra-cabeça horrível estivesse prestes a se completar. Antes que pudessem processar, um grito cortou a sala. Socorro! Ele está! A mulher com o copo quebrado, que até então estivera quieta, se virou para eles. E então, inspirando fundo, caiu ao chão, o sangue jorrando de um ferimento. A sala irrompeu em caos. As pessoas começaram a gritar, fugindo para trás, buscando uma saída. Marina ficou congelada, horrorizada. O que estava acontecendo? A confusão tomou conta, e no meio da gritaria, uma visão a atingiu como um raio. Eduardo olhou para o corpo da mulher, e um brilho de reconhecimento atravessou seus olhos. Ela sabia sobre nós! Ele gritou, desesperado. O que você fez? A voz de Felipe era um sussurro cortante. Todos os olhos estavam fixos nele. Enquanto o pânico se alastrava, a sala estava em tumulto, mas havia um foco. Todos pareciam se perder nas questões que surgiriam depois daquela noite. Eduardo deu um passo à frente, se afastando de Marina, os olhos escaneando a sala. Isso não faz sentido. Tudo isso. Ele murmuriou. A movimentação começou a ser mais caótica. Clara virou-se e, de repente, ela se apressou em direção a Felipe. Você não pode deixar que eles saibam. Todos os olhares se inverteram, e o peso do momento pesou em cada um presente. O que ela estava insinuando? Antes que alguém pudesse processar, Clara, em um movimento rápido, puxou algo de seu bolso e apontou para Felipe. Você está em perigo e agora eles também estão. Marina sentiu um nó na garganta. Do que você está falando? A cada palavra, uma nova camada de tensão se abria. Felipe, enquanto tentava se afirmar, começou a falar. Isso não acontece por acaso. Tudo isso é planejado, é uma armadilha. Ele olhou para Eduardo, seus olhos chamando a atenção. Você deveria ter se escondido melhor. E num estalo tudo se desdobrou. Eduardo, agora um pouco mais confuso, se virou para Clara. Você tem algo a ver com isso? O ódio se misturava ao medo. A sala vibrou com murmúrios pesados. O tempo parou. As respostas parecia que não chegariam. Você só estava me usando desde o começo, não era? A voz de Eduardo ficou cortante, e um novo arrepio percorreu a sala. Eduardo, não! Marina gritou, mas as sombras já estavam se acumulando. Sorrisos escuros e olhares traiçoeiros começavam a tomar forma. E nesse momento, um dos homens encapuzados fez um movimento inesperado, se lançando na direção de Clara. Marina e Eduardo, atordoados, apenas puderam assistir ao desenrolar daquela cena. E quando todos pensaram que o pior já tinha acontecido, a verdadeira virada ocorreu. Clara, em um movimento ágil, se virou para o homem e, com um gesto surpreendentemente rápido, revelou uma faca brilhante. Sentiu-se uma faísca na confusão e, no instante seguinte, tudo escureceu. A sala, agora mergulhada em tensão, choros e gritos, virava um turbilhão. Marina mal conseguia compreender o que acontecia, mas sabia que nada seria como antes.
O que era um casamento e um novo começo, agora desmoronava em uma onda de caos e segredos. E com Clara no meio da confusão, a única certeza que Marina tinha era que na escuridão a verdade ainda estava se escondendo. Mas por quanto tempo? Agora, apenas um pensamento restava. O que mais estava prestes a ser revelado? O que mais estava por trás daqueles segredos? E a vida deles? Em que pé ficaria ao final daquele horror? Marina ficou paralisada, o olhar fixo em Felipe. As palavras dele ecoavam em sua mente como um trovão. O que antes parecia verdade, agora se transformava em incerteza. Eduardo a observava, confuso, medo gravado em seu rosto. A tensão na sala era palpável, uma bomba relógio prestes a explodir. Foi ele quem causou a separação da nossa família. A afirmação de Felipe fez com que o chão tremesse sob os pés de Marina. Como assim? O que Eduardo tinha a ver com tudo isso? Não, era impossível. Felipe, você está mentindo! Eduardo gritou, sua voz transbordando desespero. Mas a pressão emocional esmagava tudo, e Marina se voltava para Eduardo. É verdade, Eduardo. O que você fez? Então, num movimento inesperado, a porta se escancarou. Era a avó de Marina, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ao ver Felipe, ela gritou: "Por que você está aqui? Não pode estar aqui." A sala congelou. Felipe encarou a avó, a mistura de dor e raiva estampada em seu rosto. "Você sempre tentou proteger essas mentiras. A verdade precisa vir à tona." A avó, desesperada, respondia: "O que você está fazendo? Não pode destruir o que restou da nossa família." A sala vibrava com emoções intensas, cada respiração refletindo o caos interno. Eduardo observou tudo, tentando entender. O que está acontecendo? A urgência em sua voz crescia. Marina sentia seu coração apertar. Se existe algo que... Eu não sei. Eu preciso saber. Eu não posso viver assim. Felipe olhou para a avó e gritou: "Você sabe e nunca disse. O que me impede de revelar tudo?" Ele estava à beira do colapso, e a tensão crescente tornava-se insuportável. Do nada, Clara, a mendiga, adiantou-se. "A verdade está mais perto do que você imagina. Cada fragmento da sua vida está entrelaçado. Aqui, nesta sala, a história se desdobra." O coração de Marina pulsava pesado, questionando as palavras de Clara. O que mais havia? Então, a mulher com o copo quebrado gritou: "Socorro, ele está!" E antes de terminar, desabou no chão, sangue jorrando de um ferimento. A sala se transformou em um caos de gritos e correria. Marina, horrorizada, ficou imóvel. Eduardo olhou para o corpo da mulher e um brilho de reconhecimento atravessou seu olhar. Ela sabia sobre nós!" Ele gritou, desesperado, e os olhares se viraram para Felipe. "O que você fez?" A voz de Felipe cortou e todos os olhos se fixaram nele. O pânico se espalhou como fumaça pela sala. Clara gritou: "Não deixem que eles os encontrem!" A tensão aumentava e a sala parecia prestes a implodir. E num movimento veloz, um dos homens encapuzados se lançou em direção a Clara. O coração de Marina disparou. "Cuidado!" Suas palavras soaram como um lamento. Clara, com agilidade impressionante, puxou uma faca reluzente, e tudo explodiu em uma tempestade. A sala virou um furacão de emoções. As luzes piscavam, os gritos ecoavam, e a verdade nua e crua estava prestes a ser revelada. Eduardo estava cercado pelas sombras do seu passado, e Marina sentiu que o chão se abria sob seus pés. "Clara, por favor," Eduardo pediu, sua voz quase um sussurro. Mas a tempestade de revelações não pararia. A cada segundo, o peso da verdade se tornava mais insuportável.
A batalha emocional culminava. Os rostos se distorciam entre dor e confusão. Você não pode esconder a verdade para sempre, gritou Felipe. E, como se o destino estivesse em jogo, o pânico se tornou visceral. Marina sabia que, independentemente do que estava prestes a acontecer, nada seria como antes. Aquelas pessoas estavam ligadas por um fio invisível de segredos e dor, e a escuridão que preenchia a sala parecia uma tempestade prestes a se desferir. E ali, no epicentro de toda aquela confusão, Marina percebeu que a única coisa certa era que precisava enfrentar a verdade. Não importava o custo. O que mais poderia ser revelado? O peso do futuro pressionava, e sua vida estava prestes a mudar para sempre. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.